para o capítulo 9 de Esdras, né? Está encerrando aqui esse livro. Esse capítulo ele começa aqui no versículo 1, dizendo assim: acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras, com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Esse início do verso 1, ele é importante a gente considerar. Ele começa aqui dizendo: acabadas estas coisas. E isso se refere aproximadamente a situações que ocorreram 4 meses e meio antes, aproximadamente. Desde o último verso do capítulo 8 até esse início do capítulo 9, haviam se passado 4 meses e meio. Quando ele diz acabadas estas coisas, ele se refere aqui ao que está, por exemplo, aqui no capítulo 8, versículo 34, quando diz aqui que na volta, eles retornando, eles vindo do cativeiro para Jerusalém, eles trouxeram uma quantidade de objetos preciosos, de prata, de ouro, de bronze, uma série de coisas que eles trouxeram com o objetivo de entregar isto no templo. Eles chegando em Jerusalém, vão à casa do Senhor, e lá eles conferem tudo o que eles trouxeram e entregam ali na casa de Deus. Diz aqui o versículo 34, tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registrado. Isso se refere às coisas que eles trouxeram do cativeiro, inclusive ofertas mandadas pelo rei Artaxerxes e seus príncipes, que eles trouxeram de lá e estão entregando no templo. Também, nesse mesmo contexto, diz aqui o verso 35, que os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então, acabadas estas coisas, quando eles chegaram lá de volta, entregaram essas coisas no templo, ofereceram sacrifícios, 4 meses e meio após, então vem essa situação que o capítulo 9 vai detalhar. E esse capítulo e o final do livro trata objetivamente dessa situação que estava ocorrendo, o que tinha ocorrido com esses que voltaram do cativeiro. Vemos também nessas palavras aqui do escritor, acabadas, pois, estas coisas, isso mostra também o estilo, assim, gramatical desse escritor. Aqui no capítulo 7, versículo 1, ele usa os seguintes termos: passadas estas coisas, né? Olha como isso é, passadas estas coisas. Aqui ele diz, acabadas, pois, estas coisas. Então, a gente vê aqui que é um estilo do escritor aqui, dele fazer uma transição de uma situação e, após um tempo, dar continuidade no mesmo assunto. Então, acabadas por essas coisas, passadas por essas coisas, é um estilo gramatical dele que a gente percebe aqui, né? E isso, às vezes, é usado pelos estudiosos no passado para determinar a autoria de um livro, que às vezes esses detalhes assim demonstram que o mesmo escritor que está lá no capítulo 7, continua no capítulo 9, assim sucessivamente. Muito bem. O que ocorreu após tudo isso? Acabadas estas coisas. O que ocorre acabadas estas coisas foi uma situação grave que se estabeleceu no meio desse povo que voltava, né? Como nós vimos aqui, qual é o problema que está acontecendo? Então, diz lá no início aqui do versículo 1 do capítulo 9, que o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras.
Uma das ordens claras de Deus, desde que eles saíram do Egito, desde que eles estão se preparando para ir para a terra de Canaã, é que eles não se misturassem com outros povos. Isso não era uma intransigência de Deus. Isso não era uma coisa, às vezes os pais dão algumas ordens para os filhos, que parece que os pais estão simplesmente querendo impor uma autoridade desnecessariamente. Mas não é isso. Deus tinha um propósito quando Ele diz para o povo, não se misturem com os povos de outras terras. Não se casem os homens com as mulheres estrangeiras. E também não deem suas filhas para se casar com mulheres estrangeiras. Não era uma ordem simplesmente para mostrar autoridade. É porque havia razões fortes. Era Deus cuidando do seu povo, porque Deus conhece o coração do povo. Deus sabia o que isso poderia resultar. Então nós vemos aqui que quando eles chegam nessa volta do cativeiro, eles estão retornando, e quando eles retornam, esse mal se manifesta ali. E esse mal deve ter envolvido não somente os que voltaram com Esdras do cativeiro, que vieram lá no rei Artaxerxes, mas também isso devia estar acontecendo no grupo da primeira leva que já tinha chegado anteriormente, que estavam ali em Jerusalém. Dentro desse grupo é possível também, a gente vai entender um pouco isso mais tarde, que é possível que eles também estivessem já chegando ali em Jerusalém, começaram a morar ali, já tinham se passado os 80 anos desde que a primeira leva chegou, e esse povo que ficou ali começou o quê? A se casar com mulheres estrangeiras e sucessivamente. Os versículos 3 e 4 mostram a reação de Esdras diante dessa situação. Diz assim o versículo 3 e 4, ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Nós vemos aqui uma profunda indignação de Esdras pelo que estava acontecendo, pelo fato desse povo que tinha sido liberto do cativeiro chegar agora na terra de Israel, em Jerusalém, e se envolver com esses casamentos, com esses relacionamentos mistos. Dificilmente a gente ia ver uma situação como essa, da forma como Esdras viu. Dificilmente. Dificilmente a gente hoje, como cristãos, a gente vê uma situação idêntica à que Esdras está vendo, mas com a mesma indignação que ele está ali assistindo essa situação. A nossa impressão é que não era para tudo isso, né? Você olha, Esdras, espera aí, rasgar as vestes, arrancar os cabelos da cabeça, arrancar as barbas do rosto. A gente nem imagina você arrancar, você puxar a barba e arrancar, você se fere. É uma coisa terrível, uma coisa dolorida, mas ele rasga as vestes, ele arranca os cabelos da cabeça e da barba, se assenta atônito. Você fala, para que tudo isso? Só porque o povo veio de lá, veio do cativeiro e que se casou aí com as mulheres estrangeiras, você está fazendo tudo isso aí, Esdras? Essa, por vezes, é a nossa visão do que está acontecendo aqui nessa cena. Se a gente estivesse lá agora, a gente vai até lá, fica lá como se viajasse no tempo, e visse Esdras se descabelando para você. Tem dó. Era assim que a gente ia ver. No entanto, isso que o povo tinha feito era algo abominável para Deus. Era algo abominável, algo que Deus não aceitava. Mas será que essa situação que Esdras viu lá, o povo de Deus se casando com mulheres estrangeiras, com adoradoras de outros deuses, com mulheres idólatras, será que a visão hoje
nossa, como cristãos, é diferente? Será que isso mudou? Será que hoje esse tipo de situação não tem nenhum problema, é perfeitamente aceitável? Deus mudou a maneira dele enxergar as coisas e ver isso com normalidade? Quando nós lemos lá a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, um texto que nós cansamos de ler com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, a gente vê que essa situação, que Esdras aqui está aqui se descabelando, literalmente, é uma situação que Deus não aceita, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Hoje parece não, peraí, ô pastor, os tempos mudaram, né? Não é assim que a gente vê? Os tempos mudaram. Não é assim tão radical como Esdras via. Isso são os seus olhos. Mas e os olhos de Deus? E a maneira como Deus vê? Paulo, aqui no Novo Testamento, no capítulo 6 da segunda carta dele aos Coríntios, ele está orientando aqui aquela igreja, e ele diz assim, né? Não vos ponhais em jugo desigual. Lá no versículo 14, 2 aos Coríntios 6, 14. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Isso significa uma associação. Uma associação. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Olha, as figuras que Paulo está usando são figuras sérias. Luz e trevas, mas espera aí, pastor. Olha aquela moça como é bonita, como ela é boazinha. Ela só não tem Jesus, só isso. Olha aquele rapaz, como é um rapaz inteligente, estudado, fino, educado. Ele só não tem Jesus. Pois é só por isso. É só isso. Ele continua ainda usando essa mesma ideia da comparação. Versículo 15, que a harmonia entre Cristo e o maligno é pesado. Que união do crente com o incrédulo, não precisava ser mais claro. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei entre eles, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Portanto, retirai-vos do meio deles, separai-vos do Senhor. Então, nós vemos aqui uma visão de Deus, uma visão de Deus no Antigo Testamento, a maneira como Deus conduz essas coisas hoje. Mas é um assunto muito complicado. Muito complicado. Os cristãos se envolvem com namoros não cristãs, com pessoas não cristãs, seja o rapaz, seja a moça, e hoje em dia parece que as coisas, parece que a lente de Deus mudou do Antigo Testamento, do Novo Testamento para cá. Então nós vemos que aqui o Senhor está tratando isso. Só um outro texto ainda sobre isso, que é curioso, né? Aqui na primeira carta, também aos Coríntios, é um livro anterior, né? 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39, Paulo está tratando aqui um assunto da viuvez, aqui, né? Da mulher. Ele diz assim, no 7,39, 1 aos Coríntios, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para se casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Permanece a mesma ideia, o mesmo critério, o mesmo princípio. Então nós vemos que é isso que está acontecendo nessa ocasião em que Esdras retorna do cativeiro, traz aquele povo do cativeiro, procurando agora restaurar a condição, inclusive espiritual da nação, que esse era o objetivo maior de Esdras, mas quando ele se prepara para começar a tratar a condição espiritual, o que aparece? O povo se envolvendo com
com essas mulheres estrangeiras e assim por diante. Sem dúvida que obedecer a esse princípio, temos que reconhecer, não é algo simples. Tanto é que quando você olha para o texto, quem foi que errou? Quem foi que cometeu esse erro? Aí você lê lá, está lá também no início lá do 9, lá no começo, o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas. No versículo 2 diz assim, olha, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ou seja, ninguém, não tinha sacerdote, não tinha levita, não tinha magistrado, não tinha príncipe. É uma coisa que envolve. Ah, mas eu gostei dela, eu gostei dele. Mas a atitude deles, o fato deles não verem isso como um problema, trazia para Israel toda uma situação, e vemos aqui então Esdras nessa condição de, uma situação de lamento profundo. Rasguei as minhas vestes e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e fiquei sentado atônito, como quem diz, o que eu faço agora? Mas nós vemos aqui que Esdras não estava sozinho nessa situação. Versículo 4 diz lá, então se ajuntaram a mim todos os que tremiam da palavra do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Então mais pessoas se juntaram a ele. As pessoas quais? Aquelas que tremiam da palavra dos deuses de Israel. Por quê? Porque eles sabiam que havia lá no passado, Deus dizendo, se vocês fizerem isso, vocês sofrerão a pena. Então vinha esse cuidado, essa preocupação. Esdras está ali no seu lamento, não está sozinho, mas passado esse momento da ira, da indignação de Esdras, ele passa a cumprir o seu dever sacerdotal. Ele é como se ele se recompusesse e falasse, mas espera aí, eu sou um sacerdote. E então ele se ajoelha, ele ora, intercedendo pelos culpados. E essa oração vem aqui desde o versículo 5 até o versículo de número 15, podemos ler rapidamente, ou pelo menos algumas partes. Diz lá o 5, na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, ele passou o dia todo ali, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, e me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse, aí vem a oração dele, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Mais uma vez parece, para o nosso contexto cristão de hoje, parecem exageradas as palavras de Esdras, mas ele continua, desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Ele reconhece que esse momento, esse retorno deles, que o rei Artaxerxes lá permite que todos os de Israel voltassem para Jerusalém, ele vê nisso uma graça de Deus. Ele entendia que era Deus agindo na vida daquele rei pagão, aquele rei incrédulo, era Deus agindo na vida daquele homem, permitindo que eles voltassem para Israel.
Deus colocou um temor a ele no coração desse homem, desse estrangeiro, de tal modo que esse homem temia a maldição de Deus, e ele falou: olha, voltem para a terra de vocês e orem pela nossa família, ora pela minha casa, para que a minha descendência não sofra. Deus colocou no coração dele essa disposição, Deus mudou o coração dele. Então, por breve tempo, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus. Mas o que vocês estão fazendo diante disso? Ele continua no verso 9, porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e Jerusalém. Deus fez tudo isso para nós. Pela graça de Deus, pudemos deixar lá o cativeiro, fomos libertos, estamos aqui na nossa casa. E aí no verso 10, ele fala: agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos. Ele se inclui entre os culpados aqui. Essa é a função de um sacerdote. Essa é a sua função. Sabe por quê? Porque nós somos sacerdotes. É o que Pedro afirma lá no capítulo 2, verso 9, lá da sua segunda carta. Pois deixamos os teus mandamentos que ordenaste por intermédio de teus servos, os profetas, dizendo: a terra, aí ele lembra a ordem de Deus, a terra em que entrais, referindo-se a Canaã, para a possuir, é terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção encheram de uma extremidade a outra. Nós vemos aqui ele exercendo a sua função de sacerdote. Ele se associa com os culpados. Ele se envolve entre os culpados que durante toda a história da nação erraram. Ele reconhece que esse recente retorno foi um alívio que o Senhor deu para eles, mesmo eles sendo culpados. Ele evidencia também que mesmo na servidão, ainda que por culpa do próprio povo, mas Deus não os desamparou e moveu o coração dos reis a serem favoráveis. Por tudo isso, Esdras se sentia constrangido. O que eu vou dizer agora, Senhor? É o que ele diz aqui no verso 10. E aqui ele lembra o mandamento de Deus: a terra em que entraste para possuir, a terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Por isso, o Senhor diz: não dareis, diz o verso 12, não dareis as vossas filhas a seus filhos, aos filhos dessas nações, e as suas filhas não tomareis para vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes, e comais o melhor da terra, e deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa culpa, e vendo ainda que Tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que as nossas iniquidades, do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste esse restante que escapou, tornaremos a violar os Teus mandamentos e aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias Tu, assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante, nem alguém que escapasse? Ou seja, como que nós vamos agora desobedecer novamente a Deus? Como que nós vamos nos submeter à indignação de Deus novamente, que o Senhor possa até vir a nos consumir, e não ter ninguém diante do Senhor? Então é uma atitude sacerdotal, ele age como um sacerdote. Ele não compreende como, após tanta bondade de Deus, poderia pecar ainda o povo contra ele, não obedecendo à lei, e um aspecto tão notório, que era tão conhecido. Então Esdras se sente aqui indignado.
e exerce a sua função sacerdotal intercedendo pelo povo. Nós somos sacerdotes e temos o dever de interceder uns pelos outros. Não somente nos cuidados comuns, nós oramos pelos outros quando eles estão enfermos, quando eles estão doentes, quando passam por uma dificuldade, sofrem alguma dificuldade, mas nem sempre nós intercedemos pelos outros quando eles estão em pecado. E é isso que Esdras está fazendo. É isso que ele está fazendo. Mais do que culpar agora aqueles que estão vivendo essa realidade, ele está diante de Deus intercedendo por eles, cumprindo, portanto, a seu papel como sacerdote. Nós podemos até, como ele também, por breve momento, perder de vista isso, ficarmos indignados com as situações, com aquilo que os outros fazem, com os pecados que cometem, com os erros que eles fazem, mas nós não podemos perder de vista o nosso papel. Você é um sacerdote. Sacerdote intercede pelo povo. Sacerdote se coloca como intercessor, buscando a graça em Cristo, buscando a misericórdia de Deus, e é isso que ele faz, e é isso que nós também temos que fazer diante de tantas situações. Havia também um temor de que o pecado desses que desobedeceram, essa quebra da aliança, trouxesse juízo de Deus sobre todos os que estavam ali em Israel. No versículo 15, ele ainda nessa oração, ele diz assim: Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam como hoje se vê. Eis que estamos diante de Ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na Tua presença por causa disto. Eles temiam que a atitude desse grupo que desobedeceu trouxesse sobre todos as maldições por conta da quebra da aliança, por conta da desobediência. Versículo 10, o capítulo 10 começa assim, né? Enquanto Esdras orava e fazia a confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, e essa é a descrição desse texto todo que nós lemos, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação, de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Houve ali um constrangimento, houve ali um contágio daquela tristeza, daquele mal, daquele pecado, em meio a todos que estavam ali, se juntaram ali a Esdras. O povo todo lá chorava, e o escritor diz assim, chorava com grande choro. Então, uma cena difícil, diante da casa de Deus, uma multidão, aquele grupo todo ali, em prantos, chorando por causa do pecado. Muito bem, provavelmente esse choro, né, todo da nação, tem a ver com o lamento de Esdras, tem a ver com o arrependimento dele, com as palavras dele ali. Como que a gente podia fazer isso? Se Deus nos libertou, se Deus nos abençoou, como que a gente podia fazer isso, desobedecer ele dessa forma? Então contagiou todo mundo. Era um momento de desespero, O pecado já estava cometido, a aliança com Deus já estava quebrada. Aparentemente não havia uma solução. Por isso que Esdras está ali nessa condição. O que a gente vai fazer agora? O Senhor nos dá uma chance, e nós desperdiçamos, e nós desobedecemos, nós fomos para o cativeiro por conta do nosso pecado, Deus nos liberta do cativeiro, e nós tornamos a cometer um pecado. E é nesse contexto que um dos principais, quando a gente fala um dos principais na Bíblia, fala e os principais vêm de príncipe, eram dos homens mais importantes lá que tinham na nação, então são chamados os principais. Principal vem de príncipe, que é alguém importante ali. Tá?
Então Secanias, diz o verso 2, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Esdras, nem tudo está perdido. Nem tudo está sem solução, arrasado, destruído. Nem tudo está perdido. Ainda há esperança para Israel. Entretanto, a solução proposta por Secanias não era algo simples. Veja o verso 3. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. A gente imagina uma solução difícil para aquilo que eles haviam feito. Despediremos todas as mulheres e os seus filhos. Despeçam elas. Que separem delas, elas que voltem para suas famílias, voltem para suas nações. Nós aprendemos aqui algumas coisas. Primeira, por maior que seja o nosso desespero diante de situações difíceis, nós não podemos apenas chorar e lamentar. A nossa tendência, quando as coisas se tornam difíceis, sem uma solução aparente, é nós entrarmos em desespero. Restar apenas choro e lamento. Mas nós precisamos esgotar todos os nossos recursos e todas as nossas possibilidades. Vejam que aqui no versículo 4, Secanias continua dizendo assim: levanta-te, pois, esta é coisa de tua incumbência, e nós seremos contigo, sê forte e age. Vamos tomar uma medida. Vamos tomar uma atitude diante do que aconteceu. Não adianta, Esdras, nós ficarmos aqui sentados, lamentando, chorando, pranteando, juntando todo mundo para chorar e não tomarmos nenhuma posição. Não adianta, diante dos problemas, a gente simplesmente sentar numa cadeira e ficar ali lamentando e chorando. Isso não gera solução. É preciso tomar atitude, é preciso ter medidas, tomar as medidas. Lá em Josué, capítulo 4, aliás, capítulo 7, versículo 10, Josué viveu uma cena assim também. Josué, capítulo 7, versículo 10. O povo havia sofrido uma derrota tremenda com uma cidade que era pequenininha. Uma cidade que quem foi observar, ela falou assim para Josué: Josué, manda só aí um exército pequenininho, porque a cidade é pequenininha. Só que a cidade derrotou o exército que ele mandou lá. E isso trouxe para Josué um desespero muito grande. Não só pela derrota, mas ele associava essa derrota ao fato de que Deus não estava com eles nessa batalha. E, de fato, depois ele foi descobrir que não estava mesmo porque havia pecado. Mas qual foi a atitude de Josué diante dessa derrota? Né? Ele começou a se desesperar. O versículo 6 do capítulo 7 diz assim: então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Ele entrou em desespero, ele entrou em lamento, em humilhação. Mas aí, o próprio Senhor diz para Josué no versículo 10, então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? O que você está fazendo aí chorando, Josué? Se levanta daí, vamos tomar uma medida nessa situação. Às vezes nós só achamos que a medida que tem a tomar é chorar, lamentar, reclamar, ou murmurar, ou coisas desse tipo.
levanta-te. É a mesma palavra que, observem que é a mesma palavra que aqui Esdras ouve séculos depois, diante daquele momento de desespero, de lamento, de choro, levanta-te. Nós temos que aprender, irmãos, a nos levantar, a nos erguer. O bom combatente não é aquele que só sabe dar um golpe no outro, é aquele que sabe também receber o golpe e se recompor. Levanta-te. Ele estava lá prostrado, desanimado, chorando, e o povo todo juntando-se a ele chorando. E aí vem a palavra desse homem: olha, ainda há uma esperança para Israel. Agora, Esdras, levanta-te, é a palavra dele, né? Levanta-te. Mas, além de nós observarmos que, em meio a situações difíceis, nós não podemos somente chorar, lamentar, mas é preciso esgotar os recursos, as possibilidades, nos levantar, tomar atitude. Mas a gente percebe mais uma outra lição, que o reparo do nosso pecado, geralmente, é difícil e penoso. É fácil pecar, mas reparar o pecado não é simples. E aqui nós vemos essa situação aqui, né? Qual que era a reparação? Agora, todos esses que casaram com as mulheres estrangeiras deverão despedir suas mulheres, filhos, se separar delas. Isso não era uma medida simples, não é uma coisa fácil. Podia ser uma amonita, uma moabita, uma filisteia, aqui não menciona nenhum filisteu, mas menciona esse povo todo. Mas e agora? O que a gente vai fazer? Se separa. É a medida que o Senhor está colocando ali diante dessa situação. E ele diz lá: levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, é da tua responsabilidade. E aqui a gente vê nesse verso 5 o seguinte: então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Vemos aqui mais uma lição. Um dos preços da liderança é tomar a frente. O líder não é aquele que fica lá atrás, quem tem que dar o primeiro passo é ele. Às vezes é para ganhar medalha, mas às vezes é para ir para a guerra, é para ir para a luta, é para se expor aos desafios. E vemos aqui que, nesse contexto aqui, a palavra lá do verso 4 diz assim: levanta-te, pois esta coisa, Esdras, é de tua incumbência, é você que tem que tomar essa posição, é você que tem que começar a agir à frente do povo. O povo vai seguir você. Então, o preço da liderança é ter que assumir essa posição. A incumbência, no caso, era de Esdras. Esdras reuniu os principais do povo, os sacerdotes, e ao ajuramentá-los, ele certificou-se que eles iam assumir um compromisso, não com ele, Esdras, mas com Deus. Quando diz aqui, Esdras levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, esse juramento era um juramento diante de Deus, para com Deus. Era um voto, era um compromisso desse povo com Deus, de que iriam obedecer. A tristeza de Esdras pelo mal foi uma tristeza profunda. Começa lá no capítulo 9:3, quando nós vimos que ele rasgou as vestes, o manto, arrancou os cabelos da barba e da cabeça. No 10, versículo 1, diz que ele chorava, e todo o povo chorava com grande pranto. No versículo 6, continua ainda falando desse lamento. Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e lá ele continuava ainda nessa tristeza, e lá não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado
do exílio. Como eu disse, seria um exagero a gente comparar a intensidade do choro de Esdras, que chorou publicamente, arrancou os cabelos da barba, da cabeça, rasgou as vestes. Mas muitas vezes, devido a situações difíceis dentro de uma igreja, a liderança também sofre extremamente. Vocês já viram algum pastor rasgar as vestes, arrancar barba? Bom, se fosse comigo, nem barba eu tenho para arrancar, tudo bem. Mas você já viu algum pastor rasgar as vestes, arrancar os cabelos, chorar publicamente por conta de algum problema que a igreja passe? Vocês já viram? Não. Mas pode ter certeza que muitas vezes, muitos pastores, muita liderança chora por causa disso. Aqui mostra a situação de um povo que estava em pecado e a liderança ali, o líder, estava inconsolável. Às vezes nós, eu falo, eu não nasci pastor, eu fui membro de igreja durante muitos anos, mas quantas vezes a gente não se dá conta do sofrimento que uma liderança sofre por conta das nossas falhas. Às vezes parece, como a gente não vê ninguém arrancando o cabelo da barba, nem da cabeça, nem rasgando o paletó, nem rasgando as vestes, a impressão que nós podemos ter, está vendo, é diferente, lá o povo sofria com isso. Hoje a gente não imagina esse sofrimento. Talvez quem tivesse que estar falando isso aqui devia ser um membro comum da igreja, e não o pastor, porque o pastor está falando do lado dele. Mas não é isso. É que nós não nos damos conta do sofrimento de uma liderança quando os problemas acontecem. Dá a impressão que a liderança é insensível, é de ferro, ou nem insensível, mas que não sofre assim também, está ali, vai cuidar da situação. Ninguém percebe, às vezes, as lágrimas, o choro, a dureza, os lamentos, a dificuldade, a noite que não dormiu bem, por conta de problemas que alguém, ou um grupo, ou a igreja está vivendo. Não, quem sofria era Esdras lá, que arrancava os cabelos da barba, da cabeça. Não. Qualquer líder, qualquer pastor sofre. Paulo diz lá, o que acontece na vida da igreja é que eu também não sofra. Paulo diz isso, e quem é o pastor que não sofre? Só se ele é um mercenário, só se ele é um profissional de igreja, de púlpito, mas se ele é um pastor de igreja, ele sofre. Mas nem sempre a igreja se dá conta desse sofrimento. Então, quando nós vemos aqui o sofrimento de Esdras como líder, que parecia inconsolável com essa situação, às vezes a gente lê esses textos aqui, vai lendo, e passou por eles, e vai embora, e já entrou em Neemias, e vai embora, e não percebe essas lições que a Bíblia está me dando, está me chamando a atenção para dizer, olha, liderança sofre. Não é só pastor. Não é só pastor, qualquer liderança. Quantas vezes presbíteros já choraram por conta disso? Presbítero não é o pastor, mas ele é liderança. Talvez professores de escola dominical choraram por causa de situações, por não conseguir ser compreendido, por às vezes observações, por às vezes... Ninguém imagina o sofrimento de quem está à frente. Até mesmo as professoras nas escolas, tudo bem, pode ser que tenha um grupo que não sente, mas muitas saem dali chorando por conta dos problemas que enfrentam numa sala de aula, um ambiente pequeno. Às vezes até enfrentam doenças emocionais por conta disso, por causa da dureza, por causa da incompreensão. Então, o que a gente está vendo na vida de Esdras era um líder, sofrendo por conta de um grupo que ele esperava mais, mas causava aqui uma decepção muito grande para ele. Então, essa é uma coisa que a gente tem que aprender também.
Conforme o verso 7, né? Aí, seguindo lá, começa aqui um processo de restauração daquele mal que foi cometido. Verso 7. O que acontece então? Fez-se passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do exílio, que deviam ajuntar-se em Jerusalém. Então, um pregão. Não tinha WhatsApp, não tinha como Esdras mandar um áudio, vai para o grupo todo. Não. Tinha que passar no pregão, sair pelo meio do povo, no meio da cidade, no meio do povoado, alguém falando, gritando lá nos lugares principais, olha, todos têm que se reunir, porque o sacerdote Esdras está chamando todo mundo para se reunir, porque tem uma coisa importante para tratar. Pregão. Passaram um pregão por Judá e Jerusalém, a todos que vieram do exílio. E que se alguém em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos e ele mesmo separado da congregação dos que voltaram do exílio. Era um pregão que não tinha como não comparecer. Não tinha como não comparecer. Havia aqui uma imposição, havia aqui uma pena para aqueles que não viessem. O mal precisava ser tratado. Tudo bem, como disse lá Secanias, lá no final do verso 2, no tocante a isto, a esse problema, ainda há esperança para Israel. Esse pecado tinha que ser tratado. Esdras veio para cuidar da condição espiritual da nação, de Judá, de Jerusalém, e o mal tinha que ser tratado. Ele não tinha como ir em frente na sua missão sem cuidar dessa condição espiritual, sem tratar essa questão. Não dava para ele falar, bom, gente, vamos deixar isso aí de lado. Às vezes a gente quer fazer assim com o pecado. Não, vai, tratar disso vai ser muito penoso, vamos em frente, deixa isso. Não dava para ser assim. Não dá para a gente ignorar o pecado e seguir em frente na vida cristã. Às vezes a gente vê a situação que precisa ser tratada, mas a gente não trata. Não, vamos levando. Lá na frente, as coisas complicam. Mas por que está tudo complicando? Né? Quando Saul assumiu o reinado, ele mandou matar um monte de gente estrangeira que estava lá no reino de Israel. E dentre os estrangeiros tinha lá os gibeonitas, que lá há 400 anos antes, lá nos dias de Josué, por conta do engano que eles fizeram contra o povo de Israel, eles foram condenados a ficarem cuidando das coisas do templo, carregando lenha, carregando água, eles ficaram lá. Tinham que servir no templo. Mas Saul, por conta dele querer se livrar de tudo quanto é estrangeiro, o que ele fez? Andou matando os gibeonitas também para pôr eles para fora. Veio o rei Davi, assume depois, anos depois. Davi levou anos para conseguir assumir o reino. Quando ele assumiu, passaram-se anos. Lá um dia, as coisas não estão dando certo no reinado dele. Não tem chuva, não há colheita, vem a seca, animais morrendo, não tem água. E ele então vai consultar o Senhor. O que está acontecendo? Aí vem a resposta. Isso está acontecendo porque lá no passado, anos atrás, décadas atrás, Saul andou expulsando e matando a família dos gibeonitas. O que a gente faz? Vai lá e trata com os gibeonitas o que você tem que fazer. Tinha que ser tratado. Às vezes a gente quer deixar passar por cima do pecado e vai levando. E a impressão que dá às vezes é que isso deu certo. Olha, realmente aconteceu, mas ficou lá atrás, não tratei, mas olha, vamos embora. Isso não funciona com Deus. Tem que ser tratado, tem que haver arrependimento. Obviamente, cada situação é uma situação, cada caso é um caso. Há coisas que realmente não há o que fazer,
mas há coisas que há o que fazer. E aqui nós vemos que essa situação tinha que ser tratada, não dava para seguir em frente sem tratar isso. Era um pecado público envolvendo sacerdotes, príncipes e outros líderes do povo. O primeiro passo foi convocar todos os que vieram do cativeiro. Lá no versículo 9 diz assim: então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. No dia 20 do mês 9, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa desta coisa e por causa das grandes chuvas. Então eles estavam preocupados: o que vai acontecer? Esdras chamou todo o povo. O que vai acontecer agora? Havia todo um temor, toda uma preocupação com respeito a isso. Vejam que juntou aqui todo mundo, inclusive os que não tinham casado com mulheres estrangeiras. O pecado tem essa propriedade de afetar todos os que estão à nossa volta. O seu erro, o erro de um pai, pode afetar toda a família. De uma mãe, de um filho, um membro de uma igreja. Um indivíduo, com a atitude dele, ele pode afetar toda uma nação, dependendo de quem é ele. O pecado tem essa propriedade. E isso gera um peso. E aqui nós vemos que juntaram todos os que vieram. E aí, nesse contexto, Esdras aqui aponta para eles, faz aqui a acusação. Versículo 10. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Essa era a acusação. E também ele aplica a sentença. Verso 11. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de seus pais, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. É preciso ter em mente também, a gente fala: nossa, mandar as mulheres embora, tudo isso. Puxa. Mas nós temos que ter em mente aqui o mal que essas mulheres faziam. Aqui no versículo 1 e 2 do capítulo 9, diz lá que eles não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações. À medida que eles se juntavam com essas mulheres de outros povos, o que acontecia? Esses homens, os judeus, se envolviam nas suas abominações. O povo de Israel, está lá no versículo 1, o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações. Desde lá dos dias antigos, o envolvimento com essas mulheres, elas levavam eles à idolatria. Separar elas deles era: olha, vocês vão ter a chance de se ajustar, de andar diferente. A sentença era simples: despedir as mulheres. Podia não ser fácil, mas era a única solução. As mulheres levavam eles à idolatria, levavam eles a cometer as abominações que elas cometiam. Eles deveriam se arrepender, confessar o mal cometido e, como fruto disso, fazer o que agradava a Deus, ou seja, corrigir as atitudes. No caso, separar-se das mulheres estrangeiras. É tão fácil cometer o pecado, mas corrigir às vezes o mal não é fácil. Corrigir o mal não é fácil. Lembrando aqui que tudo isto fazia parte do tratamento. A reação do povo foi a que Esdras esperava. Aqui no versículo 12, diz assim: respondeu toda a congregação, essa
ideia, a essa ordem, fazer confissão, separar dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação, diz o verso 12, disse em altas vozes, assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Mas o tratamento ia ser longo. Diz o verso 13, porém o povo é muito, né? E sendo o tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui fora. Eles ficavam em lugar público, não tinha lá um galpão. Vamos nos esconder ali no galpão. Não tinha galpão. Não é trabalho aqui, como eles dizem aqui no verso 13, diz assim, isto não é obra de um dia ou dois, pois somos muitos os que transgredimos nessa coisa. Tem muita gente que entrou nesse pecado. E então aí, nós vemos aqui no 14, ora, que os nossos príncipes decidam por toda a congregação e que venham a eles em tempos determinados todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras e com estes os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus por esta coisa. Vamos começar a dar passos. Começa cidade por cidade, seus juízes, seus anciãos, trazendo os que dentro dessa cidade cometeram esse erro, se envolveram, se casaram, tragam, para a gente ir começar a resolver. A posição de uns aqui não fica clara, se eles ficaram, não aceitaram bem o adiamento da coisa, porque tinha que demorar dias, ou se eles foram contra a própria separação. Diz aqui no versículo 15, no entanto, Jonatas, filho de Azael e de Jazeías, filho de Tiquivá, se opuseram a esta coisa, e Mesulão e Sabetai, levita, os apoiaram. A gente não sabe se eles se opuseram ao adiamento da situação ou à própria separação. O texto aqui não é claro. Mas o fato é que a medida foi tomada, aplicada, e por 2 meses se fez o levantamento de todos os que tinham se unido a mulheres estrangeiras. Verso 16 diz assim, diz o seguinte, assim o fizeram os que voltaram do exílio. Então Esdras, o sacerdote, elegeu nominalmente os homens cabeças de famílias, segundo a casa de seus pais, que se assentaram no dia 10º do mês para inquirir esta coisa, e o concluíram no dia 1º do 1º mês, a respeito de todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Ou seja, durante 2 meses, do mês 10º até o 1º mês, encerrado o ano, durante 2 meses eles ficaram tratando essa situação. Ficaram resolvendo isso. Todo esse processo encerrou, primeiro, com uma oferta pela culpa. Segundo, um compromisso dos envolvidos a acatarem as determinações. O verso 19 diz assim, o verso 18 fala lá, acharam-se entre os filhos de sacerdotes estes que se casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, dos filhos de Jeozadaque, e de seus irmãos Mazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Com um aperto de mão prometeram despedir suas mulheres e, por serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Vem daí, até o final, uma lista de todos os que estavam envolvidos neste pecado. Vem aí, do verso 20 até o verso 43, uma lista de todos os que tinham cometido esse erro, né? E aí no verso 44, que é o último verso, diz assim, todos estes haviam tomado mulheres estrangeiras, alguns dos quais tinham filhos destas mulheres. Vejam que nem todas as mulheres despedidas tinham filhos, mas alguns tinham. Como nesse contexto aqui faziam 4 meses e meio que eles tinham voltado de Babilônia, é possível que esses que voltaram de Babilônia, que cometeram esse erro, ainda não tinham filhos, mas alguns dos que estavam lá desde a primeira leva, já estavam casados, já tinham filhos, já tinham uma família ali praticamente formada. E isso pode explicar essa possibilidade, né, de alguns terem filhos, são os que estavam lá há mais tempo. É possível que os que vieram do exílio, recém-chegado, né, ao chegar ali em Jerusalém, vindo do cativeiro, vendo que havia lá alguns judeus casados com mulheres estrangeiras, de repente eles falaram, olha, eu acho que pode, acho que isso é possível também.
quem sabe isso tem estimulado. O pecado é assim, quando você vê que um errou e não aconteceu nada, qual é a nossa tendência? Se aquele mesmo erro é a nossa inclinação. Então não tem problema. Agora é normal. Agora pode. E aí as coisas vão acontecendo. Então, irmãos, nós vemos aqui o encerramento do livro de Esdras, com esse tratamento difícil, mas necessário para a nação. Alguma pergunta, alguma dúvida?